Primeiro dia da nossa campanha. Vi o sofrimento do meu povo e desci para libertá-los. Hoje é dia de colocar ordem no caos. Vamos? Pai querido, Pai amado, nos colocamos neste momento na Tua presença. Te peço, Senhor, que nesse momento eu, Rose, desapareço e que o Teu Santo Espírito assuma total e completo controle, que seja o Senhor a ministrar, que seja o Senhor a operar, que seja o Senhor a fazer, que seja o Senhor a falar. Que eu suma, que eu desapareça, papai, que nada de mim venha estar aqui, mas que 100% o Senhor, 100% o Teu Santo Espírito, papai, tenha 100% de liberdade de conduzir, de ministrar cada coração, de ministrar cada família, de ministrar cada mãe, a cada mulher, a cada filha, a cada pessoa que for participar, que for assistir depois, a cada pai, a cada filho, papai, cada pessoa que for assistir depois, que o Senhor ministre e que o Senhor ministre nas pessoas que estão entrando agora, que vai participar ao vivo. Senhor, toma a direção e leva, Deus, esta live aonde quer que necessite chegar para alcançar vidas, aonde tiver uma pessoa que precise ouvir esta palavra, que o Senhor leve até ela em nome de Jesus. Amém. De hoje é estabelecendo ordem no caos. Então, hoje é dia de pôr ordem no caos. Hoje é dia de arrumar a casa. Então, o Senhor está nos convidando para uma jornada de intrapsíquica. Então, nós vamos hoje sair do Egito. Não do Egito mundo, mas do Egito interno. Vi o sofrimento do meu povo e desci para libertá-lo. É tudo aqui dentro, tá? É tudo intrapsíquico, é tudo dentro de você. O Senhor hoje vai fazer maravilhas no nosso meio. Amém? Então, no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, era sem forma e vazia, e havia treva sobre a face do abismo. E o Espírito Santo pairava sobre as águas. A terra era sem forma e vazia. Quem é a terra? A terra é você. A terra sou eu. A terra somos nós. Então, o Espírito de Deus, ele paira sobre a terra. E a terra está sem forma e vazia. A terra está em conflito. A terra está em desordem. E o Senhor se movimenta sobre essas águas, as águas do nosso emocional, para trazer ordem em toda a confusão, em todo emaranhamento que está aí dentro, toda bagunça interna. O Senhor paira sobre as águas, o Espírito do Senhor está pairando sobre as águas, as suas águas, as minhas águas emocionais, para nos trazer vida, para nos trazer profundidade, nos trazer ordem no nosso caos. Então, olha para você, pega a sua folhinha que se você fez a tarefinha que eu pedi para você fazer, você tá aí com a sua folhinha da tarefinha que eu pedi para fazer, com o seu caderninho. Então, olha aí o que você colocou aí. E aí, se você quiser colocar no comentário, pode ir colocando as questões que você quer resolver, tá? E não tem como nós construirmos governo fora se não tiver governo dentro. Então, se tá bagunçado aqui dentro, a bagunça ela revela fora. Então, o problema a qual você deseja resolver, ele tá manifestando algo que tá dentro de você, tá? Eu já fiz a minha listinha daquilo que eu desejo que se resolva aqui fora, mas para que se resolve fora, eu preciso olhar para o que está aqui dentro. Não tem como nada exterior se resolver se aqui dentro está um caos. Porque para o Senhor nos abençoar com aquilo que a gente acha que está precisando aqui fora,
nós precisamos permitir que ele entre no íntimo e no profundo. E hoje ele quer entrar no seu íntimo e profundo para colocar ordem. Então, nós vamos estar fazendo uma jornada psíquica baseada em êxito. Agora vamos entender o êxito, tá? Vi o sofrimento do meu povo, aí tu sabe qual é o sofrimento que você tá aí de ano em ano, em tempo, repetindo, qual é os ciclos que você repete. A Lana já colocou aqui finanças, então vai colocando aí, você sabe quais são os ciclos que você tá repetindo, mas o problema fora é só aquilo que se exterioriza, porque na verdade o que importa não é o que tá fora, é o que tá aqui dentro. Nós vamos trabalhar com o que está aqui dentro. E aí há o reflexo de que funcionou o trabalho interno, intrapsíquica, é o que vem fora, ok? Então vamos lá. Vi o sofrimento do meu povo e desci para libertá-los. Quem é o Egito? O Egito é sua mente condicionada, são os seus traumas, são as suas crenças, são as suas repetições de padrões, que aí se revela nas questões que vocês estão colocando, as finanças, repetições dos padrões que veio ancestral, das finanças, de doença, de problema, aquele problema que vai se repetindo de tempos em tempos, que sempre ele se resolve. A Miranda colocou finanças e culpa. É um loop. Então, esse é o teu Egito, tá? Que tem a ver com esses padrões, esses traumas, essas crenças. Isso que veio intrafamiliar, que veio da família, da sociedade, que veio da sua história de vida, daquilo que tu viveu, daquilo que tu passou. Isso aí é o Egito. A alma, ela é escravizada pelo medo, né? Por que o Senhor vai livrar? Porque esta alma, ela está escravizada pelo medo, pela culpa, como a Miranda colocou aqui, a carência, pelas dificuldades, pelo controle, né? As questões internas aí, a baixa autoestima, esse sofrimento intrapsíquico aí que atormenta, que é horrível. Então, é por isso daí que a alma está escravizada. Quem é o faraó? O faraó é o seu ego, que controla tudo, quer perder de jeito nenhum, que não quer sair. Então, é desse ego, e é esse ego que precisa morrer, porque o preço da nova identidade, da nova vida, é a vida antiga. Então, quem é que morre? É esse ego controlador, esse ego doente, esse ego ferido, machucado, controlador, que está aí controlando a mente, não te deixando vencer, sair dos padrões. E quem é que assume esse controle? Para quem que a gente tem que transferir esse controle? Para o Espírito Santo, que põe ordem no caos. Porque o Espírito Santo, só ele que traz a ordem para esse caos. E como que ele traz a ordem? Ele paira sobre as suas águas. Ele vem mansamente, paira sobre essas águas que está sem forma, tumultuada, conflituosa, esse tumulto, e ele paira, e ele vem trazendo ordem, ele vem colocando cada coisa no lugar, porque o Senhor, ele trabalha na ordem. Quando o Senhor estava criando, todo o processo criativo de Deus foi dentro de uma ordem. Primeiro, ele disse, haja luz. Porque aonde o Espírito Santo vem, ele revela as trevas. Ele traz o que está nas trevas para a luz. Por isso eu disse ontem, vai doer muito para não doer mais. Vai doer muito, porque olhar para as suas dores intrapsíquicas dói.
E quem é que traz a luz para que você entenda e veja o que precisa ser resolvido aqui? O Espírito Santo. Porque o controle precisa ser dele. Você precisa dar esse controle para ele. Você precisa tirar esse controle da mão de Faraó e entregar para o Espírito Santo. Compreendeu aí que o Faraó é o teu ego que controla a tua mente, que não deixa você se curvar mediante a vida? E quem é a vida? É o Senhor Jesus. É tudo que veio, né? A vida, ela veio para você através do papai e da mamãe, mas ela veio de Deus. Só que quando você tem problemas não resolvidos com o papai e com a mamãe, a vida que veio de Deus não pode fluir para você, ela fica parada. Certo? Aí esse ego controlador fica no controle, esse Faraó assume o controle e não te deixa você adorar. O Faraó assume o controle e não deixa você adorar. E aí Moisés chega diante dele, Moisés aqui é o Espírito Santo, chega dele e diz: Faraó, deixa o meu povo ir para que me adore, deixa o meu povo ir para o deserto para me adorar. E aí Faraó diz: não deixo. E aí vem todo aquele processo das pragas para a libertação. E o que é isso? O que simboliza isso? Simboliza a dor que você vai sentir. Simboliza essa transição até você conseguir sair das mãos do ego. Liberar, sair desse controle. Deixar o Espírito Santo assumir esse controle. Porque se você ficar no controle, se você deixar Faraó reinar, você não consegue chegar à Terra Prometida. Para chegar à Terra Prometida, você tem que fazer todo o processo. Sair do Egito, passar pelo deserto. E quanto mais você dá o controle para o Espírito Santo, mais rápido você chega na Terra Prometida. Mais rápido você chega nesta terra. Quanto mais duro você ficar, mais difícil fica. Salmo 19, verso 12. Que possa discernir as suas próprias faltas e absolver-me das que são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que não me domine, e não serei então serei irrepreensível e ficarei livre das grandes transgressões. Então, nesse salmo aqui, Davi, ele está vivendo exatamente esse momento de sair das garras de Faraó, de sair do controle. E aí ele começa falando: quem pode discernir as suas próprias faltas para que me absolva? Aí ele entende que ele precisa passar esse controle para Deus. E aí ele transita e ele começa a falar: também da soberba guarda o teu filho, guarda o teu servo. E o Davi, ele está nesse processo dessa saída, de sair das mãos do governo de Faraó e transferindo o governo da vida dele para o Espírito Santo. Haja luz e houve luz. Quando você entrega o governo para o Espírito Santo, no mesmo instante a luz. E você começa a enxergar. Você começa a perceber. E aí o Espírito Santo põe ordem. Porque só Ele pode pôr ordem. Só Ele consegue organizar. Só Ele consegue separar as suas águas e dizer o que é o que. E aí, neste momento, Ele começa a te separar do seu eu autêntico, quem é você, de todo esse monte de coisas que você absorveu, que eu chamo de ídolos domésticos, que são as crenças
que são as dores, que são os traumas, que são as dificuldades. E aí o Espírito Santo, separando as suas águas, começa a te separar de tudo isso. E a luz, ao mesmo tempo que ela revela as trevas, ela revela as suas sombras, e a gente vai falar das sombras mais na frente, ao mesmo tempo que a luz ela revela as suas sombras, ela revela quem é você. À medida que que o Espírito de Deus vai revelando aquilo que precisa ser, primeiro ele traz arrependimento, porque a metodologia de Deus é, primeiro ele entra com o arrependimento, ele te convence das trevas que habitam em você. E aí, quando ele te convence, ele te mostra com a luz dele, você se arrepende, e quando você se arrepende, ele te mostra a justiça, que são o que se manifestou fora, ou seja, a dívida que se manifestou porque aqui dentro tinha alguma coisa que não tava, que estava nas trevas, a doença. E isso daí é justiça, tá? Os problemas que eu e você estamos vivendo hoje fora é justo. Como assim, Rose? Como que você pode dizer que é justo o que eu estou vivendo? A palavra do Senhor diz que tudo que eu e você semeamos, nós colhemos. Então, o que quer que seja o teu problema é colheita. É colheita. Então, o Espírito de Deus primeiro revela as trevas. E aí você olha com a luz dele. Ele te convence do pecado e da justiça. E aí você percebe que o seu problema é justo. E aí ele entra, quando você entende, Senhor, verdadeiramente o que eu estou vivendo é justo, é colheita. Então eu preciso me arrepender para que o Senhor possa tratar aqui dentro e esse problema se resolver aqui fora. Daí ele vem, você se arrepende, você se humildece, você jejuma, você ora, você chora, você se aquebranta. E eu espero que depois desse período você vai tirar sua horinha de joelho aí, orando, porque isso daqui é para vocês orarem. Isso aqui é para dar conteúdo para vocês orar. Então você vai pegar aí o seu problema, mas você não vai orar, Senhor, paga minhas dívidas, paga os meus boletos, porque só colocaram aqui finanças, né, os corajosos. Vocês não tiveram mais coragem de colocar seus frutos aí, não. Porque os problemas são frutos. Aí você vai colocar, Senhor, pelo caos que está aqui dentro, eu estou colhendo o fruto de uma vida financeira difícil. Talvez essas sementes nem tenha sido eu que plantei, talvez tenha sido os meus pais, talvez tenha sido os meus avós que plantaram essas sementes, e eu estou colhendo o fruto. Porque nós queremos colher a herança dos nossos antepassados, só que nós não sabemos que a gente colhe também tudo que eles deixou. Então, tudo que você não pagar na sua vida, os seus filhos, os seus netos e os seus bisnetos vai pagar, vai se materializar em dívida na vida deles. Então, as pessoas que estão com problemas financeiros e endividados, por vezes, pode não estar colhendo porque ela mesma plantou esse fruto, pode ser colheita dos seus antepassados. Colheita das dívidas dos seus antepassados. E como saiu disso, Rose? Tirando o controle da mão de Faraó e entregando nas mãos do Espírito Santo. E o Espírito Santo vai pairar sobre as suas águas, vai separar essas águas, vai trazer luz a essas trevas. Trazendo luz a essas trevas, você vai entender, essa colheita é por conta desse comportamento, essa colheita é por conta dessa semente, foi esta semente, e você vai se arrepender pela semente
que você plantou ou que os teus antepassados plantou, não importa. Não importa, você precisa se arrepender das sementes que foram plantadas, para que a justiça do Senhor se estabeleça através do arrependimento. Aí o Senhor entra com a graça. Quando você se arrepende, quando você ora, quando você conserta, você se arrepende do que está aqui dentro. Aí ele traz a graça e cria situações para trazer a solução do problema. Aí o Senhor diz: se me clamares, se me buscarem, então eu venho, saro a sua terra e restauro tudo que o devorador, o migrador, o destruidor te roubou. Por que o migrador, o destruidor teve oportunidade na sua vida? Porque o controle estava na mão de Faraó. Porque sementes foram semeadas, ou por mim, ou pelos meus antepassados. E aí eu estou colhendo. Seja uma doença, seja uma dívida, seja um relacionamento complicado. Foi sementes que foram plantadas em vocês. E toda a nossa jornada nesses 21 dias é deixar o Espírito Santo, não somos nós, a gente nem tem condições de fazer isso, é o Espírito Santo, deixar o Espírito Santo trazer luz, revelar o que precisa ser consertado, você se arrepender disso e você receber o que você está pedindo. E nisso, cada vez mais o Senhor vai te fazendo esta faxina e você vai se individuando de tudo aquilo que não é seu, de tudo aquilo que não é você. E o seu eu autêntico, a sua real identidade começa a fluir. O seu eu, aquele que vai assumir governo, que ainda não existe, ele vai começar a ser formado. E ele só vai ser formado com esse processo do Espírito Santo trazendo ordem no caos que está aí dentro. Porque está tudo nas trevas. Porque se eu tenho problema, significa que tem transgressão, tem pecado ou iniquidade. Seja feito pelas minhas próprias mãozinhas ou seja feito pelos meus antepassados, não importa. A gente não está aqui para julgar ninguém. Porque aqui não tem lugar para vítima. Aqui tem lugar para adulto. E adulto assume a responsabilidade. E adulto fala, ok, é justo. A minha colheita é justa. Se a minha colheita é justa, então vamos. Em Colossenses, eu esqueci de colocar a referência, diz: alegrei-me em verificar a sua boa ordem. Porque aí, quando o Senhor começa a revelar, aí a gente começa a ter que agir fora para trazer ordem. Para negociar as dívidas. Para ir resolvendo as coisas que precisam ser resolvidas aqui fora. Eu estou dando um exemplo de dívida porque foi só o que vocês colocaram aí, tá? Se vocês tivessem me dado mais coisas para exemplo, vocês só me falaram de dívida. E quanto mais você vai sendo ministrado pelo Espírito Santo, mais o seu eu vai aparecendo. É o teu espírito que começa a fluir, mas a tua alma começa a transicionar desse monte de padrão transgeracional, desses ídolos domésticos, para o eu real. De entender a identidade que é construída na alma ali, ó. Bonitinha, e o Espírito vai acordando. Quanto mais o Espírito Santo se move, mais o teu Espírito vai ficando forte. E aí, até a gente chegar na Terra Prometida. É uma jornada. Uma jornada que vai
de pouquinho em pouquinho. Você não consegue fazer isso de uma vez. Então é por isso que cada dia, pão nosso de cada dia nos dai hoje. Então hoje nós temos a nossa porção do nosso pão nosso de cada dia. Então a porção do seu pão de hoje é: permita o Espírito Santo controlar a sua vida. Entrega para ele. Tira o controle da mão de Faraó, que é o teu ego, e entrega para o Espírito Santo. Amém? Então, eu creio que vocês entenderam. Vamos orar? Querido Deus, nós nos colocamos diante do Senhor neste momento e te pedimos, Senhor, tenha liberdade, nós te entregamos o controle. Espírito Santo, nós arrancamos agora das mãos do nosso ego, nós permitimos, Espírito Santo, que o Senhor assuma total e completo controle sobre tudo isso. Tenha liberdade, Espírito Santo, de fluir, não só na minha vida, mas na vida de cada um que está aqui, na vida de cada um que está online, cada um que está aqui ao vivo, cada um que vai participar depois. Que o Senhor tenha liberdade, que haja luz, que haja luz, que haja luz, que haja luz, que haja luz sobre essas vidas, que haja luz nesse interno, que o Senhor venha separar as águas, que o Senhor separe todas as nossas águas, que o Senhor tenha a liberdade de ministrar o que é e o que não é, o que pertence a nós e o que não pertence, o que vem de mim e o que não vem, o que sou eu e o que é dos meus antepassados, o que eu preciso trazer para mim, o que eu preciso deixar fora. Espírito Santo, tenha liberdade de separar essas águas, tenha liberdade de trazer ordem, tenha liberdade, Espírito Santo, de ministrar sobre este caos, porque só o Senhor pode trazer luz a este caos, só o Senhor pode quebrar essa dura servil, só o Senhor pode quebrar a obstinação. Senhor, como disse o teu servo Davi, nos livra da soberba, nos livra do orgulho, nos livra, Senhor, Papai, dessa obstinação, nos livra deste ego, Senhor, miserável, que está nos escravizando. Senhor, nos livra das mãos de Faraó. Papai, nos livra da mão de Faraó. Nós hoje nos colocamos diante de Ti, nos posicionando e Te dando liberdade para o Senhor nos tirar da mão de Faraó, da mão deste ego que tudo quer controlar, assim como Jó, que quer controlar até as decisões dos seus filhos, que oferece sacrifício até mesmo pelos filhos, para que os filhos, querendo libertar os filhos daquilo que os filhos fez. Papai, isso é codependência, porque eu não posso assumir responsabilidade pela vida do outro, eu só posso assumir responsabilidade pela minha vida. Então, Senhor, eu coloco cada mãe que está aqui, que vive assumindo responsabilidade pela vida dos filhos e não deixa os filhos crescer. Papai, quebra, Senhor, liberta a tua filha deste Faraó, liberta, Senhor, a esposa que está aqui, que vive controlando a vida do marido e que não deixa esse marido assumir governo enquanto homem, porque ela vai lá na força do braço dela e faz tudo e depois ela reclama: ah, Deus, eu tô sozinha, eu não tenho ninguém, eu tenho que fazer sozinha. Senhor, liberta a tua filha deste Faraó. Papai, em nome de Jesus, eu quero colocar a tua filha que está vivendo um relacionamento tóxico, Senhor, que está em relacionamentos conflituosos, por vezes com narcisista, papai, e depois vem reclamar. Senhor, a colheita da tua filha também é justo, porque se ela está dentro de um relacionamento tóxico é porque ela é uma codependente. Então, Senhor, entra aí, separa essas águas, livra a tua filha deste Faraó, livra, Deus, essa família, Senhor, dos domínios das trevas, papai. Por vezes, papai, temos mães aqui que têm filhos, Senhor, alcoólatras, que têm filhos dependentes químicos, ou esposas que estão aqui que têm maridos dependentes químicos. Livra as tuas filhas da mão de Faraó, papai, que elas possam deixar este homem, este filho assumir governo, que elas deixem este homem, esse filho assumir a responsabilidade pelo aquilo que lhe cabe, que deixe, oh Deus, assumir responsabilidade pelo aquilo que é dele. Papai, que haja luz, que haja luz, que haja luz, que haja luz. Comece a declarar aí que haja luz
Senhor, entra no íntimo e no profundo da vida de cada um desses filhos com a tua luz, fazendo separação dessas trevas, ó Deus, fazendo separação deste caos. Senhor, pondo ordem nesse caos, papai, na vida de cada um, que haja transformação, que haja libertação, que haja renovo, que haja ativação do Espírito, que nós podemos subir, ó Deus, que nós possamos subir, papai, na tua andaraba xandaragachada e anduia frega, para viver, ó Deus, o melhor do Senhor nesta terra, papai, para assumir governo da nossa própria vida, para assumir governo da nossa própria existência, papai, e assim, ó Deus, como o Senhor disse, que quando o Senhor estabelece a ordem, nós organizamos as nossas vidas, e esta ordem, ela passa para os nossos filhos, e os filhos dos filhos dos filhos dos nossos filhos, Senhor, também tem a vida organizada, que haja luz, que haja luz, que haja luz sobre a vida de cada um dos teus filhos, que haja luz, Senhor. Nós ministramos luz, nós ministramos um renovo, nós ministramos a transformação, nós ministramos libertação, Senhor, que haja luz. Tenha liberdade, Espírito Santo, tenha liberdade, papai, tenha liberdade de fluir, tenha liberdade de fazer, tenha liberdade, Senhor, de agir em cada um, Senhor, de cada problema que cada um trouxe para resolver. Papai, mostra para cada um qual é a semente que está dentro de si, papai, aonde nós precisamos nos arrepender. E eu começo te pedindo perdão, Senhor, pelo nosso orgulho, Senhor, que cada uma das tuas filhas se arrependa pelo orgulho, pela obstinação, pela dureza, papai, pelo controle, ó Deus, exacerbado. Papai, nós queremos hoje nos arrepender por sermos tão manipuladoras, por sermos tão controladoras, por querer controlar tudo. Papai querido, começa a mostrar para as tuas filhas aonde foi que elas, Senhor, se tornou tão controladora, onde elas se tornou, ó Deus, teve que estar nessa força tão terrível e assumir, ó Deus, na força do braço, o controle da sua própria vida. Começa a mostrar, ó Deus, dentro da infância de cada um, aonde foi que elas assumiu este lugar, Senhor, de dor, de escassez, esse lugar, papai, duro, que causa dor, que causa, Senhor, doença. Pai, em nome de Jesus, começa a mostrar para cada uma, começa a ministrar no íntimo e no profundo de cada uma, para que entenda e compreenda, Deus, aonde precisa de luz e cura. Nós profetizamos nesta manhã que haja luz. Espírito Santo, tenha liberdade, que haja luz, que haja luz no íntimo e no profundo de cada um. Papai, em nome de Jesus, assim nós colocamos cada uma na tua presença e ministramos o teu mover, e ministramos o teu operar, o teu querer, em nome de Jesus. Amém? Agora cada um, quando terminar, continua aí orando. Bota o seu joelhinho no chão, ou começa a orar guerreando aí, pega a oração que você escreveu e ora em cima dela com os versículos, começa a declarar a palavra. Eu estou decretando aqui que haja luz, porque foi a palavra que nós lemos. Vi o sofrimento do meu povo e desci para libertá-los. Então o Senhor desceu, Ele está contigo, Ele está comigo, Ele está com cada um de nós. O Senhor viu o nosso sofrimento e desceu para nos libertar. Que haja luz, recebe aí. Então, entendendo que o Senhor dos Exércitos desceu, está contigo aí, contigo, na sua casa, pega o seu caderninho e começa a decretar a palavra, ore a palavra. Amém?